Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pocotaku. Eu sou o Alisson e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. O link das nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, então segue a gente lá. Deixe também um like aqui no vídeo para poder nos ajudar. E no vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre o 6º episódio de Bleach, falando sobre todos os acontecimentos desse episódio. Bom, no começo do episódio é mostrado o Rei Quincy segurando o Zaraki pelo pescoço, logo depois de ter derrotado ele no final do episódio anterior. Até que o Yamamoto chega e salva ele, o tirando de suas mãos, sem que nem mesmo o próprio Rei Quincy perceba que ele fez isso. E o Yamamoto vai e cumprimenta o Yhwach, fala que fazia muito tempo que ele não via. E nisso, 3 das letras atacam o Yamamoto. Só que eles o derrotam com muita facilidade, fazendo um pilar de chamas gigantesco surgir, que dá para ser visto de muito longe. E nisso começa a luta dos dois, onde o Yamamoto está pressionando, de certa forma, o Yhwach, atacando ele, onde a única solução que ele tinha era se esquivar e tentar contra-atacar o Yamamoto. E durante essa luta, todo momento o Yamamoto estava espalhando suas chamas por todo o terreno, estava queimando tudo, ao ponto de a gente pensar que aquilo faria mais efeito, só que do nada, todo o fogo que ele tinha gerado some, tudo volta a ser claro novamente, e um contraste muito absurdo de uma animação que está realmente muito linda, principalmente nesse episódio. E nisso vemos que o clima fica muito quente, ao ponto que o Shunsui, que estava lutando, tem seu lábio cortado por causa do calor. O Ukitake também está com muita sede, é mostrado ele falando que está com sede. E o Capitão Hitsugaya também fala por Quincy, que tinha roubado sua Bankai, que a partir desse momento ele não seria mais capaz de usar ela, porque ela é uma Bankai tipo gelo e toda a água da Soul Society estava evaporando devido ao calor emitido pelo próprio Yamamoto. Para ver o quão absurdo é o poder desse velho, ele estava fazendo toda a Soul Society se aquecer apenas por ele estar lutando. E nisso o Yamamoto revela a sua Bankai, a Zanka no Tachi. Bankai Zanka no Tachi. Bankai. O que no começo não parece mudar muita coisa, já que sua espada continua da mesma forma, ela só assume uma aparência de cremada, de enferrujada, o que faz até o próprio Yhwach se perguntar o que tinha acontecido com todas as chamas que ele estava emitindo, porque elas tinham sumido do nada, e tudo que a Bankai dele tinha feito era transformar a espada dele naquela espada carbonizada. E nisso temos a sequência da luta contra o Yamamoto, que está indo para cima do Rei Quincy, o tentando acertar com a sua espada, que através da ponta ele é capaz de fazer tudo desaparecer e evaporar, sendo capaz de incinerar tudo em um simples toque da sua espada, mostrando um poder de destruição gigantesco, de simplesmente a espada dele tocar no chão faz com que tudo se destrua num instante. Logo depois o Yamamoto acaba liberando suas chamas novamente e ativando a sua Zanka no Tachi Oeste, aonde ele se cobre com uma espécie de manto de fogo e começa a explicar sobre como funciona sua Bankai, e que a partir desse momento nos é mostrado que o chão aonde o Yamamoto está começa a derreter, aonde ele está pisando, em uma cena simplesmente fantástica, muito bem animada que esse episódio estava. Inclusive nessas cenas de luta ela estava muito bem feita, a animação da Bankai do Yamamoto, toda aquela chama sendo espalhada estava muito bonita. E nisso também é mostrado as cenas do primeiro confronto que os dois tiveram há 1000 anos atrás. O Yhwach vai se lembrando de todo aquele passado da primeira vez que eles se confrontaram e vai alternando entre o presente e aquele passado. Ele vai se lembrando de tudo que tinha acontecido antes, que o próprio Yamamoto fala que a partir desse momento ele vai se lembrar de todo o que eles passaram e de como ele tinha saído vitorioso daquela luta.
E nisso vemos o Yhwach ativando sua proteção máxima, onde ele diz que qualquer coisa que entre naquele espaço será pega pela luz divina, ou seja, ele já estava tão pressionado que ele resolveu ativar sua proteção para tentar parar o Yamamoto. Só que com isso, o Yamamoto resolve ativar a sua Zanka no Tachi Su, aonde ele invoca um exército de esqueleto diretamente do submundo, que são inimigos que ele tinha derrotado com a sua própria espada, e eles invocam de novo para poder lutar por ele. E nisso, o Yhwach percebe que aqueles eram esqueletos de antigos companheiros seus que tinham lutado na guerra que tinha acontecido há 1000 anos. O que o faz ficar receoso de atacar eles. Ele fica o tempo todo pensando, vendo literalmente o rosto dos seus companheiros naqueles esqueletos, e ele fica tentando não atacar eles. Então o Yamamoto deduz que para uma Bankai ser roubada, ela tem que ser conhecida pelo Quincy que irá roubar. Ou seja, ele pensa que para os Quincy poder roubar uma Bankai, eles têm que entender como ela funciona primeiramente, para depois roubar tal Bankai. O que a gente já entende que não é desse jeito que funciona. O Yamamoto também fala que por não ter usado todo o seu poder no passado, o Yhwach não conhecia a verdadeira força de sua Bankai. Por isso que ele não poderia roubar a Bankai dele. Ele acaba pensando isso, já que nem o próprio Yhwach até o momento tinha tentado roubar sua Bankai. Então ele começa a acreditar nessa teoria dele. Então o Yamamoto usa finalmente a sua Zanka no Tachi Norte e corta o Rei Quincy ao meio, um corte brutal e sem dar chance para ele poder revidar. Desde o começo da luta em si, a partir do momento que o Yamamoto chegou, ele estava pressionando o Rei Quincy. E depois ativa sua Bankai, o que pressiona mais ainda o Rei Quincy. À toa que nem a sua defesa mais forte foi capaz de parar o Yamamoto. E nisso faz com que o Yamamoto acredite que tudo já tenha acabado, que a luta dele já estava acabada. Afinal de contas, ele achava que o Rei Quincy estava morto, que ele tinha acabado de matar ele. Então aquela pessoa que o Yamamoto tinha cortado começa a pedir desculpa para alguém. E nisso o Yamamoto começa a se assustar, perguntando quem ele era e por que ele estava pedindo desculpa, sendo que ele era o líder. E mostra que aquele que estava no chão, que o Yamamoto tinha derrotado, era só mais uma das letras que tinha o poder de simular o poder e a aparência de outras pessoas, e tinha feito isso copiando o Yhwach. Sabemos que o Yhwach não tem pena de ninguém, então essa parte que tinha ficado estranha é resolvida no final da luta, porque não era o verdadeiro Rei Quincy, era só outro Quincy qualquer. E nisso cai um pilar de luz do céu e aparece o verdadeiro Rei Quincy, que já chega matando o seu subordinado que tinha se passado por ele, mostrando que ele realmente não tem pena e não faz diferença se é um inimigo ou um próprio subordinado dele que já não serve mais para os seus propósitos. Totalmente diferente do que o seu subordinado tinha se passado por ele. E nisso o Yhwach revela que tinha ido conversar com o Aizen, e assim temos a volta do Aizen ao anime, mostrado ele lá na prisão, onde ele está totalmente amarrado, literalmente dos pés à cabeça, sem nenhuma maneira de se mexer de forma alguma, e que o Rei Quincy tinha oferecido uma aliança com o Aizen para se tornarem parceiros, para assim poderem destruir a Soul Society. Só que o Aizen acaba recusando aquele convite, porque apesar de tudo ele era um Shinigami e não gostava da ideia do Rei Quincy atacando a Soul Society. Então ele recusa o pedido dele, o que mostra que apesar de tudo
que o próprio Aizen tenha feito para sua society, ele não quer outra pessoa atacando eles. Principalmente se for um Quincy, literalmente foi por causa disso. Ele não quer um Quincy atacando a Sociedade das Almas, então ele recusa ele logo de primeira, assim, não tem nem papo, só não, vou recusar. Então o Aizen pergunta pra ele se ele vai deixar aquilo daquele jeito mesmo, não vai fazer nada contra ele. E o Yhwach explica que, como ele está ainda fundido com o Hokyoku, vai dar muito trabalho pra matar ele. Então ele vai deixar por aqui mesmo, vai deixar assim, porque ia ser trabalho demais, então ele vai resolver outras coisas. Assim voltamos para a cena onde está o Yamamoto e dessa vez o verdadeiro Yhwach se enfrentando, até que o Yamamoto tenta novamente acionar sua Bankai. Mas nesse momento a sua Bankai é roubada pelo Rei Quincy, que somente ele era capaz de roubar a Bankai do velho, porque só ele conseguia controlar todo aquele poder que a Bankai dele tinha, o que nos é mostrado durante todo o episódio, do quão poderoso a Bankai dele é, e que ninguém além do próprio Rei Quincy era capaz de roubar a Bankai dele. E no final do episódio é mostrado o Yhwach invocando uma espada feita de reishi e cortando o Yamamoto no seu torso. Mas não é mostrado mais nenhuma cena depois disso, o que me deixa até um pouco revoltado, porque eu queria ter visto o que acontece depois, mas eles cortaram essa cena. Inclusive, se você quiser ver, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, viu? Pra ver na próxima semana o review do episódio 7. E com isso a gente termina esse vídeo de hoje. E se você tá até aqui, não se esqueça também de deixar seu like e se inscrever, que eu já falei.